Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade ao módulo 3 então, agora falando sobre a formação da Inglaterra, certo? Na aula passada no vídeo passado eu falei sobre a formação da França, certo? E agora a formação da Inglaterra. Muito bem, fortalecimento da monarquia inglesa, certo? Então, após a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, né? Foi de 1337 até 1453, conforme a gente já viu, a Inglaterra acabou se envolvendo em outra guerra. Complicado. Só que dessa vez foi guerras internas, disputa pelo trono, disputa pelo poder. E aí quem são os personagens dessa guerra interna? Enquanto Portugal estava deslanchando, Espanha estava deslanchando nas navegações, a França já tinha montado um exército forte, já estava caminhando, a Inglaterra ainda estava lá patinando, tendo que agora, né, resolver situações internas, tá? E quem que eram os pivôs dessa situação, desses conflitos internos? As duas famílias. De um lado, a família York e de outra, a família Lancaster, que eram conhecidas por a Guerra das Duas Rosas. Por que a Guerra das Duas Rosas, professor? Porque a família York usava uma rosa branca e a família Lancaster usava uma rosa vermelha, certo? Como brasão, como símbolo. Assim como tem hoje, né? Todos os países têm o seu brasão, essas famílias também tinham os seus brasões. Essa guerra durou 30 anos, de 1455 até 1485, é isso, né? 55, 65, 65, é isso mesmo, beleza, vamos lá. No final dessa disputa, nenhuma das famílias saiu vencedoras. Como assim, professor? Os caras quebram o pau 30 anos e ninguém ganha a batalha, nenhuma família vence, nem os Yorks venceram, nem os Lancaster, né? Eu até estava torcendo para os Lancaster, porque eles são muito conhecidos lá no sul, lá em Santa Catarina. Tem até uma empresa Lancaster, acho que trabalha com toalha, com malha, sei lá, alguma coisa assim. Pois é, mas não teve vencedor, gente. Por que não teve? Vamos ver agora o motivo. Não teve pelo seguinte, porque a família Lancaster se aliou com a família Tudor. Tudor é marca de bateria, mas não tem nada a ver. A família Tudor se aliou com os Lancaster, certo? A família Lancaster, junto com a família Tudor, superou o rei Ricardo III, né? Que era apoiado pelas famílias York. Meu, professor, que confusão, e agora? Espera aí que eu explico, vamos lá. De um lado, você tinha a família Lancaster, juntamente com Henrique Tudor, certo? Do outro lado, você tinha a família York, juntamente com o Eduardo III. Quem que venceu a batalha? Essa batalha foi vencida pelos Lancaster, juntamente com o Henrique Tudor, tá? Aí você pergunta, professor, mas os York? York é aquele dos chips lá, né, do salgadinho lá, York. E os York, professor, como é que ficou a situação? Os Yorks, o que o rei fez então? O rei Henrique Tudor, o que ele fez? Ele casou-se com Isabel. Eita, mais uma Isabel aí na história. Quem que era Isabel? A Isabel era uma nobre da família dos York. E aí ficou tudo em família. Então o rei Henrique Tudor casa com a Isabel, que era da família York, que era inimiga dos Lancaster, casa e vai ser feliz para sempre, né? Então todas as famílias acabam de certa forma se saindo bem, beleza? E aí vai ser o início da dinastia Tudor. A família Tudor é a família responsável por começar a formar o Estado inglês, tá? Então nós vamos ter o início do Estado moderno inglês com essa junção das famílias, tá? E aí o Henrique VII, ele é coroado rei, né? Esse que casou com a Isabel.
ele vai reforçar o sistema fiscal, ele vai criar uma burocracia. Sabe o que é burocracia? Burocracia é quando você vai nas repartições públicas e um fica jogando para o outro, tal, né? Você vai lá para carimbar um documento, não, é lá no outro, na outra sala. É mais ou menos o que a mãe faz com vocês aí. Você quer ir num lugar, aí a mãe fala, você vai lá pedir para a mãe fala, vai pedir para o teu pai. Aí você chega no pai e o pai fala, vai pedir para tua mãe. É mais ou menos isso, burocracia. Não, estou brincando, tá? E ele investiu em um exército nacional também. Ele investe em um exército nacional. E aí ele vai começar a formar. Só que a vida dele não vai ser fácil. Por quê? Por que a vida do Henrique não vai ser fácil? Porque a Inglaterra tinha uma coisa que eu acho que nenhum país do mundo tinha ainda, que era o parlamento. Parlamento. Dá para ver o parlamento? A palavra parlamento. O que é o parlamento? O parlamento era um grande conselho de nobres e deixava os burgueses entrar também. É o que nós temos hoje com relação a senadores e deputados, certo? E havia uma carta magna. O que era essa carta magna, professor? Era uma carta que foi criada em 1215 com o objetivo de limitar o poder do rei. Ou seja, se o rei quisesse criar impostos, ele tinha que primeiro consultar o grande conselho, o parlamento. Se o rei quisesse declarar guerra contra alguma nação, tinha que primeiro consultar o parlamento, o grande conselho. Então ele não poderia, em nenhum momento, tomar uma decisão sem consultar o grande conselho. E isso é a ideia de parlamento que se iniciou lá na Inglaterra. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claras as explicações, e qualquer coisa, só me procurar. Um abraço, até mais, tchau.